Confira se o áudio vai estar mexendo o dedinho, tá? Saudamos os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vida de vocês e que hoje Ele possa falar profundamente ao coração de cada um. Nós vamos tratar de um tema que tem uma importância cabal, né, nesses últimos dias. Cabal é completo. É a justificação pela fé em Gálatas. Para isso poder fazer sentido para você, talvez para todos, eu vou também falar um pouquinho aqui da história. Não exatamente a história moderna, vou falar da história antiga. A motivação para que Paulo escrevesse o livro de Gálatas, ela tem um contexto. Qual era o contexto? O contexto nós encontramos ele em Atos capítulo 15. Atos capítulo 15, a partir do versículo 1. Diz assim: Então, alguns que tinham descido da Judeia ensinavam assim os irmãos: Se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram, dizendo que era necessário circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: Varões e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar, mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Então houve uma contenda. Havia uma igreja que tradicionalmente guardava o sábado, era a igreja judaica. E haviam conversos vindo daquela igreja, que eram da seita dos fariseus. E eles diziam que aqueles que se convertessem a Cristo deveriam guardar a lei de Moisés, inclusive a circuncisão. E aí houve uma contenda, porque Paulo e Barnabé não viam assim. Falaram: não é assim, vocês estão impondo umas coisas que não tem que impor sobre eles. E aí eles deliberaram, a igreja foi se reunir para ver o que eles iam fazer com respeito àquele assunto. Houve uma contenda ali. E aí depois daquela reunião, eles tomaram uma decisão. E resolveram anunciar esta decisão. Versículo 13. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: Varões e irmãos, ouvi-me. Simão relatou como, primeiramente, Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o meu nome, para o seu nome. E com isto, concordam as palavras dos profetas, como está escrito: Depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído,
levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor, e também todos os gentios, sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas que são conhecidas desde toda a eternidade. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos com toda a igreja eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento, pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Paro por aqui antes de avançar. A igreja de Antioquia era uma igreja composta de pessoas não judias, não judeus. Então, eram pessoas que não tinham o conhecimento da lei de Moisés. Paulo e Barnabé congregavam ali naquela igreja, estavam trabalhando por aquela igreja. E aí chegaram pessoas que vieram dos judeus, da seita dos fariseus, mas que tinham se convertido a Cristo. E eles vieram falando, não, mas poxa, mas aqui ninguém observa a lei de Moisés, tem que fazer assim, tem que fazer assim, tem que circuncidar, tem que assim. E aí os gentios olhavam, né, sentiram, falaram, mas tanta coisa para fazer e agora? Não, eles sentiram um peso naquilo. E aí começou um problema, quer dizer, Paulo e Barnabé falaram, não é assim não, gente. Eles aceitaram Jesus, Deus purificou o coração deles. Agora é de graça em graça, deixa eles andando, né? E aí aquela contenda, aquela confusão na igreja. A confusão foi tanta que tiveram que ir para a sede da igreja, que ficava em Jerusalém, e foram debater o assunto. Quando eles debateram o assunto, eles se lembraram de que certa vez o apóstolo Pedro foi chamado para pregar lá para Cornélio. Lembram da história? Né? Pedro via um lençol descendo cheio de animais imundos, e Deus falou para Pedro, olha, não chame de imundo aquilo que Deus purificou. E aí, ele chega lá e prega. O que ele prega para Cornélio? Ele fala sobre Jesus. E quando ele termina de falar sobre Jesus, o Espírito Santo é derramado sobre Cornélio. Pedro ficou de boca aberta. Ué, mas como esses aí nem andam na lei, como é que eles já receberam o Espírito Santo? Deus estava querendo ensinar uma coisa. E aí Pedro falou para eles, olha, eu vi que eu preguei e eles já receberam o Espírito Santo. Eles não tiveram que ler a lei de Moisés, se circuncidar, para depois receber o Espírito Santo de Deus. Foi o contrário. Primeiro veio o Espírito Santo de Deus. E aí eles chegaram num consenso. Tiago, com muita lucidez, ele falou, olha irmãos, eu entendo o seguinte, vamos falar para eles se absterem das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. E foi o que eles anunciaram no versículo 28. Eles disseram o seguinte, o recado dado. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não nos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas fareis bem, se vos guardardes, bem vos vá. Tendo eles, então despedido, partiram para Antioquia, e, ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando leram, alegraram-se pela exortação.
Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. E detendo-se ali algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz para os apóstolos. Então eles entenderam o seguinte: gente, a gente não pode impor um fardo sobre eles. E aqui, isso tem que nos levar a uma reflexão, porque a gente precisa entender o que aconteceu lá. Mas será que Deus tem 2 pesos e 2 medidas, então, irmãos? Né? Afinal de contas, eles chegaram à conclusão de que, para os gentios não vamos impor muito encargo. O que eles têm que fazer? Olha, se abstenha do que é sacrificado ao ídolo. Que lógico, né? Poxa, existia o hábito de oferecer a comida para o ídolo. Está lá diante da estátua. Você está vendo que aquilo é oferecido para o ídolo. O ídolo não é de Deus, o ídolo é do demônio. Então você vai comer a carne sacrificada para o demônio? Aí não, né? Aí você está conseguindo enxergar que aquilo é errado, não faça. Depois do sangue, carne com sangue, né? Isso é uma coisa extremamente prejudicial, não vai fazer. Do sufocado também, da mesma forma. E da fornicação. Ora, fornicação tem a ver com adultério, prostituição. É uma coisa que é fácil de se observar que é errado, correto? Tá, mas talvez remanescesse a seguinte pergunta: e Deus aceitaria eles se eles só fizessem isso? Pois é, Deus aceitou efetivamente, porque a igreja se reuniu, né? Deus confirmou aquilo, e aquilo foi inclusive passado, foi a decisão tomada entre eles. Então, ficou estabelecida uma coisa: como é que nós nos tornamos filhos de Deus? Como é que nós nos tornamos filhos de Deus, irmãos? Pela fé, amém? Só que é quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Deus é santo, nós precisamos receber da santidade dele. Deus faz isso no nosso coração, certo? Ele coloca essa divina semente lá dentro do nosso coração. Quando isso acontece, nós somos dele. Lá em Zacarias, a Bíblia fala, nós conhecemos o texto, onde alguns vão perguntar para Jesus: que feridas são estas nas tuas mãos? Que feridas são estas nos pés? Pessoa que era um índio, né? Outro dia a gente estava vindo aqui, para cá, ontem, aí na estrada estava lá, né? Como é que era? Reserva indígena. O índio, que não conheceu a Bíblia, não conheceu a palavra, tal, mas ele foi sensível ao toque do Espírito de Deus, foi fiel à luz que ele teve, aí ele morre. Vai morrer salvo ou perdido, irmãos? Salvo. Porque o apóstolo Paulo fala que o Espírito Santo é que é o penhor da nossa herança. Penhor é garantia. A garantia de que eu vou para o céu. Penhor é uma coisa que o banco usa, né? Quando você vai emprestar um dinheiro, e aí o banco quer que tenha uma garantia de que você vai pagar. Então você deixa lá um penhor, porque se você não pagar, o banco pega aquele penhor e está paga a dívida. Então o banco está garantido. Então o penhor, a garantia de que nós entraremos no céu é o Espírito Santo de Deus. Vamos abrir em Efésios capítulo 1, a gente vai ver isso aí. Versículos 13 e 14. Diz assim: em quem também, Efésios 1, versos 13 e 14. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Aquele que recebeu o Espírito Santo e guardou, por isso a ideia que a Bíblia transmite não é cumpra os mandamentos, é guarde os mandamentos, né? É guardar o que você recebeu. O Espírito Santo é aquele que escreve a vontade de Deus nos nossos corações. No livro de Hebreus, capítulo 10, se vocês abrirem lá,
Bíblia vai falar disso, versículo 15. Hebreus 10, verso 15. E também o Espírito Santo nos testifica, porque depois de haver dito, este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos. Quem é que testifica isso? O Espírito Santo. Deus derrama o Espírito no nosso coração e assim Ele escreve a vontade dEle. Na prática, vamos trocar em miúdos, é o seguinte. Orei hoje, recebi o Espírito de Deus, Deus me pôs vontade de agradá-lo, vontade de obedecer, vontade de fazer o que Ele quer. E não só vontade, agora eu escolho. Eu posso escolher e eu consigo. Certo? Isso é um milagre, Deus faz. Essa é a essência. É isso que torna uma pessoa um filho de Deus, um súdito do céu. Só que os que vieram da seita dos fariseus não estavam entendendo assim. Eles falaram, ó, se você não se circuncidar, não vai se salvar. Olha, tem esse detalhezinho aqui da lei, ó, e eu tenho que ensinar para você, porque se você não fizer isso aqui, você não entra no céu. Aonde que está o erro, então? Parece muita, como que posso dizer, difícil de discernir às vezes, né? Peraí, mas eu não tenho que obedecer? Deus não espera que eu obedeça? Sim, Ele espera que eu obedeça. Mas ninguém vai comprar o céu pela sua obediência. Então, quando eu vou ensinar uma pessoa sobre obediência, eu não posso impor as coisas dizendo assim, ó, você tem que fazer. E se você não fizer, não limpar esse quadro aqui, ó, então Deus não vai aceitar você. É assim que funciona? Não é assim que funciona. Ah, mas então eu não tenho que pregar a obediência? Claro que vai pregar. Mas como então eu vou pregar? Olha, a primeira coisa é a seguinte, nós vamos apresentar Cristo. Vamos falar que o Espírito Santo precisa entrar naquele coração para a pessoa fazer a vontade de Deus. E depois que o Espírito Santo foi derramado, pode ensinar as coisas da lei que ela vai aceitando. Agora, se você quiser inverter as coisas, não vai dar certo. É isso que estava acontecendo na época. Os fariseus chegavam, ó, você tem que se circuncidar. Paulo já falou, não tem que se circuncidar para ser salvo. Capaz que Deus vai ficar olhando para a tua carne, para ver se você pode entrar no céu ou se você não pode. Ele vai olhar para o teu coração. Teu coração foi convertido? Se ele foi, você entra. Se ele não foi, não entra. Tinha muito fariseu que era circuncidado, dava o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas Jesus falou que eles não iam entrar. Não era verdade? Bom, mas, apesar dessa reunião e dessa decisão, muitos não ficaram satisfeitos com a decisão. O que eles faziam? Eles iam nas igrejas e iam ensinando a doutrina deles, a doutrina dos fariseus. E foi o que aconteceu na igreja da Galácia, na igreja de Gálatas, os Gálatas, né? Quando nós vamos para Gálatas, capítulo 1, logo Paulo ataca o problema. Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Ele diz: maravilho-me que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Anátema quer dizer condenado. Olha, vocês começaram bem, agora receberam uma doutrina diferente, por quê? Aí no capítulo 3, ele vai esmiuçar o problema. Capítulo 3, versículo 1. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado? Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aqui ele está falando da ordem das coisas. E eu acho que vai ser interessante colocar isso no quadro até. Vamos lá.
primeira coisa que acontece é a pregação, certo? Você chega e vai lançar a semente. Quando ocorre a pregação de Cristo? O que vem em seguida? A pessoa acredita, certo? A fé. Então vem a fé. Então primeiro vem a pregação. Se ninguém pregar, não tem como acreditar. Agora em segundo vem a fé, quer dizer, a pessoa creu. Quando vem a fé, o que Deus faz? Derrama o Espírito. E depois de Deus derramar o Espírito Santo, vem a obediência. Que é a consequência de receber o Espírito, é andar em santidade. O que estava acontecendo? Aqueles da seita dos fariseus estavam querendo inverter a ordem das coisas. Eles queriam colocar o número 4 na frente do número 3 e às vezes na frente do número 2 até. Está dando para entender? Né? Quer dizer, não, se você não for circuncidado aqui, você não vai entrar no céu. Opa, mas aqui Paulo falou que a garantia de entrada no céu é ter o quê? O Espírito Santo, a gente viu. Então, os fariseus estavam esquecendo isso aqui, ó. Estavam falando só disso aqui. E a mesma coisa acaba acontecendo na época moderna. Muitas igrejas que pregam os mandamentos de Deus focam aqui, ó. Obediência, mandamento, guarda mandamento. Mas esquece aqui. Porque daí quando fala do Espírito Santo, fala, não, o Espírito Santo é coisa de igreja pentecostal. É ou não é assim? É uma realidade. E aí, a linha pentecostal já é diferente. É só Espírito e não tem obediência. Estou exagerando aqui ou estou falando a verdade? É assim. Agora, olha, existe uma diferença entre o equilíbrio e sair dele. O equilíbrio está aqui. Paulo pregou a Cristo. Os Gálatas creram. E aí receberam o Espírito Santo e começaram a andar. O que manifestou no coração deles? Quando o Espírito Santo é derramado, qual é a evidência clara de que o Espírito foi derramado? Vai surpreender os irmãos, porque eu não ouvi a resposta correta. Lá em Romanos, abram lá. Livro de Romanos. Capítulo 5, versículo 5. Romanos, capítulo 5, versículo 5. Diz assim: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Vou repetir. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que foi dado. Vamos falar na prática, irmãos. A pessoa que recebeu o Espírito de Deus, ela tem um brilho no olho. O brilho no olho de quem está feliz, de quem ama. Além de ter o brilho no olho, ela ama os irmãos, ela chega aqui, os irmãos, ela tem um sorriso para apresentar, né? Ela tem um abraço acalentador. Ela tem um calor humano para te passar quando você está sofrendo. Isso é evidência de que ela recebeu o Espírito de Deus. Não é uma dureza.
né? Ah, não, eu sou tão firme quanto um poste na obediência. Né? Nós temos que ser firmes na obediência, mas você consegue ver Jesus tão rígido quanto um poste? Eu estou exagerando um pouco, né? Estou exagerando. Mas assim, você consegue imaginar Jesus tão rígido quanto um poste? As pessoas vinham falar para Jesus, Jesus olhava de canto para ver se não ia falar uma coisa errada. Porque se falasse coisa errada, já ia condenar. Né? Vocês conseguem ver Jesus assim? Não, Jesus era uma pessoa tocada pelo sofrimento das pessoas. Ele tinha compaixão. Né? Tinha compaixão, ele tinha misericórdia, né? Ele tinha amor, ele enxergava. Vejam que quando aquela viúva ela perdeu o filho que era o seu sustentáculo em casa, e ela estava indo ali, saindo de Naim, seu filho morto, ela não tinha mais esperança na sua vida. Jesus parou o cortejo. Primeira coisa que ele falou não foi lá ressuscitar o filho. Ele chegou para ela e falou: não chores. Ele estava preocupado com o sentimento dela. O homem que se converteu, ele trata bem a sua mulher em casa. Né? A mulher sente que ele ama ela. Né? Ele se importa, assim, ele olha a expressão dela e fala: poxa, o que aconteceu? Né? Tá com alguma coisa? Né? Tá precisando? Tá? Então, enfim, você começa a se importar pelas pessoas. E irmãos, vocês aqui eu tenho certeza que querem evangelizar as pessoas. Não querem? Quem não quer evangelizar? Nós queremos levar o evangelho. Tem um segredo. O apóstolo Paulo ensinou esse segredo. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 8. Tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que temos conhecimento. O conhecimento incha, mas o amor edifica. Deixa eu falar na prática. Ontem a gente estava aqui, um dos irmãos falou: olha, eu fui doutrinado por um irmão lá, mas quem me converteu mesmo foi o outro, que ficava insistindo na minha casa, batendo lá, né? Não desistia de mim, eu fugia dele, não era isso? O irmão contou. O que esse irmão lá manifestou? Foi conhecimento? Foi amor, né? Aquela persistência, o irmão não podia desistir de você. E isso é o que fez a diferença. Isso é o que conquista as almas. Quer ser um ganhador de almas? Ame as almas. Vá atrás delas, se ponha na situação delas, entenda a situação delas, né? E haja segundo isso. Porque aí Deus vai te usar como instrumento. E aonde que a gente encontra as pessoas? Nas suas necessidades, nos seus sofrimentos, né? Por isso que o hospital é um campo frutífero para evangelismo. Né? O melhor lugar para você evangelizar é no hospital. As pessoas estão mais abertas, estão precisando, né? Estão com o coração aberto. Irmãos, o amor é o que edifica. Paulo foi um evangelista muito eficiente. Mas o que salta na nossa mente é assim, o conhecimento, a luz que Paulo tinha, né? A sabedoria que ele tinha, quantas cartas ele escreveu. Mas se vocês pararem para considerar, ele mesmo escreveu, falou: não, eu sei que o conhecimento ele é secundário. Se não tiver o amor, eu não vou converter ninguém. Claro que converter, quem converte é Deus, mas Paulo quis dizer, eu não vou ser um instrumento para a conversão de ninguém. Né? Meus queridos irmãos, o que é o pastorear? Uma coisa que a gente vai aprendendo. Pastorear, acarinhar as ovelhas. Né? Pastorear as ovelhas só na base da vara, você vai espantar as ovelhas. Não é verdade? Ovelha não é fácil de cuidar. O ser humano é o ser mais difícil de tratar que existe. Não tem outro ser mais difícil de tratar do que o ser humano. Cada um é uma coisa, as pessoas são afetadas pelas suas experiências anteriores, não é assim? E aí exige um tato. Só Deus tem esse tato. Nós precisamos orar a Deus, sabe? O foco principal da nossa oração é pedir para dar. É pedir para Deus nos habilitar a alcançar as pessoas. Em vez de ficar pedindo: Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Deus sabe de tudo que a gente precisa. Mas nós precisamos pedir para que nós sejamos um instrumento mais eficaz. Os Gálatas começaram bem. O Espírito foi derramado, começaram obedecendo, as coisas estavam andando bem. De repente chegou alguém e deu aquela distorcida no entendimento deles.
Por quê? Falou, não é assim não. Vocês são circuncidados? Ah, não. Ninguém falou isso para você? Não. Pois é, mas você não foi circuncidado, como é que você acha que vai entrar no céu? Não vai? Ah, será? Pois é, por tanta coisa que a gente fazia estava errado. Vai que o que ele falou está certo também. Acho que pelo simples não, vamos fazer, né? Eles eram sinceros. Os Gálatas eram sinceros, não eram pessoas maldosas, né, apóstolos, nada disso. Paulo sabia disso. Por isso que ele falou, eu vi que vocês foram enfeitiçados. Quem que vos enganou? Não? Então o diabo vê, quando as pessoas começam a andar no caminho certo, ele procura tirar elas da zona do equilíbrio, para elas caírem para um lado ou para o outro do muro. Andar no caminho de Deus é como andar em cima do muro. Se você botar o pé mais para a direita ou mais para a esquerda, vai resvalar e vai cair. Né? Então Paulo quis fazer essa pequena correção de rumo. Falou, não, vamos voltar às origens. Voltem lá. Foi através de Cristo. Vocês creram, Deus derramou o Espírito. Isso foi manifesto. Por quê? Eu vi que existia amor entre vocês. Vocês se preocupavam uns com os outros. Poxa, por que o irmão não veio na igreja? Ah, está doente. Poxa, irmãos, então é o seguinte, quando acabar o culto, vamos lá visitar o irmão. Né? Aí chega lá, ô irmão, tudo bem? Como é que você está? A gente veio aqui só para fazer uma oração, pedir para Deus operar na tua vida, né? E você poder ficar recuperado de saúde. Aí chega no outro dia, puxa, será que o irmão melhorou? Deixa eu dar uma ligada lá. Irmão, como é que está aí? Ah, não, estou melhor. Não, tudo bem, só para saber, estamos juntos. Sabe, você gostar das pessoas, amar as pessoas, não precisa ser maricas. Às vezes a gente, né, fica meio naquela, não, mas, poxa, eu sou homem também. Tudo bem, mas quando você fala para um homem, estamos juntos, o cara entende, ele se importou comigo. Não é assim? Né? Você não precisa descer da tua masculinidade, né, no caso eu também, para amar as pessoas. Jesus amava também. Né? Mas o amar é com equilíbrio. Né? Se eu vou amar a irmã da igreja, eu também vou ter postura. A irmã tem marido. Né? Então eu não vou tomar confianças que eu não devo tomar. Né? Mas eu vou tratar ela como uma pessoa digna. Não é assim? Olha, poxa, que bom que a irmã está aqui, estou feliz. Né? Espero que a irmã esteja bem. E assim vai. Então é possível, dentro da zona do respeito, né, nós podemos manifestar o amor de Deus. E esse amor nós não produzimos. Não adianta pensar, não, então na próxima eu vou praticar sim. Não, você ora a Deus. Senhor, peço que o Senhor derrame o teu Espírito sobre mim. Aí Deus vai derramar o Espírito e as coisas vão acontecer. Né? E aos poucos Deus vai nos dando ciência de como são. Sabe, as pessoas precisam de acompanhamento também. Eu vejo que é muito comum a gente fazer o seguinte, a gente vai, faz um contato, prega, eu já preguei, se quer, quer, se não quer, paciência. Eu já ouvi uma pessoa falar uma vez, não foi aqui, mas ele falava assim, eu prego só 3 vezes. Se a pessoa não ouvir na 3ª vez, não vai ouvir mais, esqueça. Né? Só que, quantas vezes demorou para a gente ouvir? Não sei se vocês já pararam para pensar isso aí. Né? Tem gente que demora mais, tem gente que demora menos. Tem gente que recebe na hora. Tem gente que não é assim. Né? Tem gente que é mais teimoso, tem gente que é menos teimoso. Tem gente que demora a entender as coisas. Tem gente que entende rápido. E assim vai. Então, meus queridos irmãos, Jesus veio morrer para todos. Não foi para um só. Para todo tipo de pessoa. Então, a Bíblia diz, insta em tempo e fora de tempo, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Mas eu já falei, isso aí não ouve mesmo. Mas se Deus me tocou a falar de novo, eu vou lá e falo mais uma vez. Esse ensino foi transmitido através da pesca maravilhosa, né? Os discípulos estavam lá no barco, jogaram a rede a noite inteira. Não pescavam nada. Aí chegou de manhã, a água já estava clara, o peixe já via a rede chegando e fugia. Jesus falou, lancem a rede. Lance do lado da fé. Aí Pedro falou, Senhor, nós lançamos a rede a noite inteira, não achamos nada, mas sob a tua palavra lançaremos a rede. Lançaram de novo e veio. Né? Quando eles não esperavam. Então muitas vezes você vai trabalhar para uma pessoa e quando você menos espera, ela há de vir. Quando você até já desistiu, você acha que ela não vai vir e ela vem. Né? Então essas são as maravilhas de Deus que Ele nos mostra. Voltando lá para Gálatas capítulo 3.
Versículo 3. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Vamos esmiuçar esses 3 versos aqui. O que significa começar pelo Espírito e acabar pela carne? Vamos olhar aqui para o quadro. A ordem a gente já viu qual é. Então, foi derramado o Espírito, começou a obedecer. Mas em dado momento, ele inverteu a ordem. Falou, não, agora eu tenho que obedecer se eu quiser receber mais do Espírito. Porque se eu não obedecer, como o Espírito Santo é dado àqueles que obedecem a Deus, se eu não obedecer mais coisas, não vou receber mais do Espírito Santo. Esse pensamento é equivocado, não é o certo. Qual é o certo? O certo é primeiro o Espírito, depois a obediência. Então, se por exemplo, amanhã ou depois Deus me mostra uma coisa na palavra e eu tenho que mudar a minha vida, o que eu preciso fazer? Cair de joelhos. Eu tenho que orar e falar, Senhor, eu peço que o Senhor derrame do Teu Espírito e me dê santidade. Batiza a mim com o Teu Espírito para que eu seja capaz de andar. Aí Ele vai batizar, vai mudar. Quando eu vejo aquilo que parecia que era impossível tirar de mim, saiu. Estou me sentindo bem na obediência. Né? A obediência verdadeira, meus queridos irmãos, ela vem do coração, ela não é do exterior. Exemplo, eu sei que o gaúcho gosta muito de carne, né? Churrasco, né? Churrasco, chimarrão. De repente eu vejo uma coisa que não faz bem. A carne, o apóstolo Paulo fala, né? Em Romanos 14, verso 21. Bom é não comer carne, nem beber vinho. Mas, como diz aqui, né? Bate, irmão, como eu vou vencer a carne? Como eu vou vencer? Uma coisa é, não, a partir de hoje eu não como. Aí cada churrasco, o cheiro do churrasco do vizinho que vem, né? Fico salivando, morrendo de vontade. Não, mas eu estou obedecendo a Deus porque eu não estou comendo. Essa obediência está vindo do coração? A obediência tem que vir do coração. E ela é um milagre, só Deus pode fazer. Como é que eu vou perder o gosto por isso? Deus é que pode mudar, gente. Não tem outra forma. E aí, nós vamos para Salmos 40, verso 8. Olha o que o salmista disse. Salmos 40, verso 8. O salmista disse: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Deus me deu alegria na obediência. Só Deus pode dar isso aí. Se não tiver alegria na obediência, está faltando o batismo do Espírito Santo. Pode ser que eu tenha começado no Espírito, mas eu estou acabando na carne. Agora Deus pode mudar isso aí. Não está difícil de resolver a situação. Para resolver é orar e pedir. Deus dá. Deus é Pai. Vejam o versículo 6 do capítulo 40 de Salmos. Olha o que o salmista diz para Deus. Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste. Como é que é a vida cristã? A vida cristã não é que eu fico vendo, não, agora eu vi que Deus quer mais isso aqui, pode deixar, eu vou fazer. Tudo que Deus falou, eu vou dar um jeito. Essa vida vai te trazer fardo, que vai chegar uma hora que vai ficar pesado e mais pesado e mais pesado. E a gente pode achar que isso é o certo, porque se Jesus levou fardo, eu tenho que levar também. Mas o caminho não é esse, é outro tipo de fardo. A gente já vai falar sobre o fardo verdadeiro da vida cristã, tá? O fardo verdadeiro não é esse. O que acontece é, Deus quer abrir os nossos ouvidos para a gente aprender a ser guiado por Ele. Jesus não fazia planos para si mesmo. Ele orava, ele pedia que Deus revelasse quais eram os planos que Ele tinha. É o que nós devemos fazer. Pedir a Deus, Senhor, qual é o teu plano?
Né? Por isso que a gente lê a Bíblia de manhã, a primeira coisa que faz de dia. Quando vai abrir, não é assim, não, eu estou com vontade, eu vou fazer um estudo sistemático do livro de Isaías. Eu vou até o final. Você perguntou para Deus se era isso que Ele queria te dar agora? E aí está o X da questão. Melhor seria orar e falar, Senhor, o que o Senhor quer que eu estude? E aí você fica lá orando, esperando agora. Faça um silêncio na tua oração. Espera vir na tua mente qual a passagem que Deus quer. Deus vai trazer. Daqui a pouco começa a vir. De repente Deus vai te levar para, sei lá, Salmo 69. Você vai estudar Salmo 69 hoje. Meus irmãos, voltando lá para Gálatas. Agora nós vamos falar do verdadeiro fardo. Fardo do cristão. Gálatas 3, versículo 4. Olha o que ele diz para os Gálatas. Será em vão que tenhais padecido tanto? Os Gálatas, quando tiveram a experiência verdadeira, eles padeceram. Eles sofreram alguma coisa. O que eles padeceram? O que todo cristão padece. Abram lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Primeiro Timóteo. Perdão, 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12. Tá? Diz assim. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Você já foi perseguido? Perseguido por honrar a Deus, perseguido por obedecer a sua palavra, perseguido pela tua fé. Esse é o fardo que o cristão leva. Esse é o verdadeiro fardo. O verdadeiro fardo não é o peso da obediência, isso não é. Porque o apóstolo João chega a dizer que os mandamentos de Deus não são pesados. 1 João 5, verso 3. Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Se eu na minha alma, no meu interior, sinto um peso, por mais que eu não queira admitir isso, mas se eu sentir, então eu tenho que voltar a analisar isso aqui e voltar para a experiência certa. Tenho que orar e pedir o Espírito Santo de Deus. E aí Deus me dá alegria na obediência. Aí Satanás vem me afligir. Que ele vai levantar a pessoa. Satanás sempre tem boca para nos afligir. Não é assim? Levanta a boca do vizinho, a boca do colega, às vezes uma boca dentro de casa, para procurar nos afligir a alma. Esse fardo é a cruz que Cristo levou e que nós vamos levar também. Certo? Todos aqueles que quiserem viver piamente em Cristo Jesus vão sofrer perseguição. Mas para isso, Cristo nos dá graça para suportar. Também, quando estamos aflitos, quando estamos passando por angústia, é a hora de orar pedindo o quê? O Espírito Santo de Deus. Porque sofrer a perseguição, sofrer as aflições de Cristo e perseverar, também nos leva a aprender da santidade de Deus. Paulo fala isso no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 12, se os irmãos quiserem abrir lá. Hebreus 12. Versículos 3 e 4. Ele diz assim: Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Está se referindo à angústia de Jesus no Getsemane. E aí, referindo-se a essa experiência, ao fato de nós sofrermos os boatos que falam contra nós, não é assim? Contradições. Ele fala no verso 5: E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor,
E não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrige? É interessante que o apóstolo Paulo compara as perseguições que a gente sofre pelo Evangelho como sendo uma correção da parte de Deus. E é difícil a gente entender isso, né? Porque a gente acha que correção é quando a gente fez alguma coisa errada. E aí Deus vai nos corrigir. Mas nesse caso, às vezes, fazendo a certa, a gente é perseguido, sofre, e Deus fala, esse sofrimento é uma correção. Mas é correção para quê? Olha lá na frente. Versículos 8 a 11. 8 a 10, quer dizer. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, nossos pais segundo a carne, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiu, como bem lhes parecia. Mas este, o celestial, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Cada sofrimento, cada prova, cada luta é permitido por Deus para que nós sejamos participantes da sua santidade. Como é que acontece? Quando nós somos afligidos, volta para aqui. Eu posso olhar para Jesus, que foi o meu exemplo, manter a fé, pedir que Ele derrame o Espírito Santo, e Ele me conforta, e eu continuo andando em santidade. Sofro com paciência as perseguições. Aqui está uma vida que precisamos conhecer. É um caminho pelo qual ainda não andamos, muitas vezes. Mas Deus está nos convidando a andar. Esse é o caminho da perfeição cristã. Paulo ensinou esse caminho aos Gálatas. Por um momento eles escorregaram e perderam o rumo. Mas Paulo enviou a carta para que eles consertassem isso aí. E eles voltassem. Lá em Gálatas, capítulo 3 ainda, para a gente fechar. No versículo 5, ele faz uma pergunta, a qual é: aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O que os irmãos me diriam? Pela pregação da fé. Como é que Deus vai derramar o Espírito na igreja? Não é porque a igreja agora se veste assim, anda assim, come desse jeito e tal, daí Deus vai derramar o Espírito. Não é assim. Deus vai derramar o Espírito porque a igreja tem uma ardente fé em Cristo. E está buscando. E na medida do que ela deseja, Deus entrega porque Ele é Pai. Ah, mas eu não acho. Esqueça o achismo. Tem muita coisa que Deus vai fazer e que não parece lógica aos nossos olhos. Nós não somos o Criador, nós somos a criatura. Ele é que sabe, nós não sabemos. Certa vez Deus disse: anunciar-vos-ei coisas ocultas que não sabes. Então Ele tem um entendimento, tem uma sabedoria que nós desconhecemos. Tudo que Ele quer é que nós sejamos alunos de ouvidos abertos para podermos receber o que vem dele. Então estaremos sempre aprendendo. Por isso, adiante da honra que Deus quer nos conferir, vai a humildade. Temos que andar com humildade no caminho do Senhor, sempre dispostos a